já nas suas considerações iniciais deixou claro, e eu concordo, eu acho que o STJD é um órgão que demora muito, é cansativo, o pessoal vai votar, começa a falar de uma coisa, falar da outra, aí o outro usou lá o termo outro patamar. Eu não estou falando só em relação ao Bruno Henrique, não, tá? Eu sou muito justo. Acho que o Flamengo, o Bruno Henrique já tem sido julgado há muito tempo. Só que tem outras situações que, quando a gente começa, e foi que o Sereta até falou com muita felicidade, é uma situação que não demora, eles demoram a resolver. Acho que ninguém aqui é fã do STJD, por exemplo, em relação a torcedor. Porque o Dudu, em 2016, jogou 4 meses com efeito suspensivo. Eu não vi ninguém do Palmeiras na época falar nada. Ele foi completamente. Aliás, ele foi a peça importante e determinante para o título do Palmeiras. Estou falando do Dudu, que era o craque do Palmeiras. Com todo o respeito ao Bruno Henrique, que é um jogador lendário do Flamengo, já foi muito mais importante no plantel do que é hoje, e continua tendo a sua importância, a sua relevância. A gente não sabe como o Pedro vai estar devido a essa fratura no antebraço para a final da Libertadores. Até mesmo para esses jogos importantes que o Flamengo terá, não só contra o Sport sábado, mas no clássico contra o Fluminense após a data FIFA, o jogo contra o Bragantino, o jogo contra o Atlético Mineiro fora de casa. O Flamengo nunca empatou com o Atlético Mineiro na Arena MRV. Foram 3 jogos, 3 vitórias. Mesmo sendo eliminado na Copa do Brasil com o gol do Cebolinha, o Flamengo ganhou o Atlético. Ganhou no Brasileiro do ano passado e ganhou na final da Copa do Brasil do ano passado. Então o Flamengo não perde em Minas, mas é um jogo difícil. Independentemente da situação, se vai estar sendo campeão ou não da Sul-Americana contra o Lanús. E essa situação, o Bruno Henrique ele pode ser importante na final da Libertadores, porque o Pedro pode até ficar no banco, se recuperar e não jogar, a gente não sabe. Vai depender da sua calcificação da fratura no antebraço. Agora, o Bruno Henrique é um jogador que não estava sendo muito útil ao Flamengo, sendo muito utilizado, mas os seus números não eram aqueles números de utilidade em que o torcedor do Flamengo almejava. Ele foi voltar a reencontrar o bom futebol, e a gente criticava muito o Bruno aqui. Eu acho que toda a torcida do Flamengo, as pessoas que entendem um pouco mais de futebol, de forma justa. Porém, eu sempre pontuei que muito se dava ao rendimento ruim do Bruno a falta de. Não sei se é critério a palavra, né? Mas, de fato, uma posição pré-estabelecida e definida do Felipe Luiz em relação a ele. Uma hora ele entrava no lugar do Arrascaeta, o próprio Felipe falava isso. Outra hora ele entrava no lugar do Pedro de falso 9. Outra hora ele começava como falso 9. Outra hora ele jogava no lugar do Samuel Lino contra o Cruzeiro, no Maracanã. Então o Bruno Henrique, com uma idade avançada, já experiente, estava perdendo a identidade como jogador. A partir do momento em que o Bruno começou a tentar utilizar ele na dele, de segundo atacante, predominantemente pelo lado esquerdo, mas com mobilidade no ataque, como ele imaginava, mas sem aquele desespero de ser um falso 9, ele melhorou. Ele fez um bom segundo tempo contra o Sport, fez 2 gols, não atuou contra o São Paulo no empate em 2-2 na Vila, porque ele foi suspenso, tomou o 3º cartão amarelo, e na partida contra o Santos, ele sofre o pênalti perdido pelo Arrascaeta, ele faz o 3º gol, dá para perceber que de fato ele evoluiu. E aí, coincidência ou não também, essa choradeira do Bruno Henrique, ela cresce também pela fratura do Pedro no antebraço. Ou seja, essa é a minha questão. A pressão é muito grande, os bastidores estão pegando fogo. Só que eu queria a opinião do Renan, do Sereta, da galera do chat, pedindo para você deixar o like, sobre esse julgamento. O Bruno Henrique tem que ser suspenso em quinta-feira. Será que vai ter algum outros desdobramentos em que vai fazer com que o Bruno fique apto a jogar já contra o Sport no sábado? Quero a opinião de vocês, começando com o Renan. Cara, eu acho que o STJD é um ambiente de muita politicagem, acima de tudo. E às vezes é um verdadeiro circo, um verdadeiro teatro, o STJD. E ontem, eu acho que foi tudo articulado entre os próprios auditores para que houvesse realmente esse adiamento, essa suspensão da sessão ontem, com um voto dado pelo relator desse processo. Eu acho que eles estão aguardando justamente a opinião pública e também a opinião dos torcedores e também dos dirigentes, como a Leila Pereira, para fazer essa análise final do caso na próxima quinta-feira. Isso porque não há uma possibilidade de uma nova vista desse processo. Então, quinta-feira, eles têm que definir a vida do Bruno Henrique, se ele vai ser condenado ou não. Há, é claro, uma grande incoerência dentro dos auditores do STJD, se na primeira comissão disciplinar o Bruno Henrique pega 12 jogos de suspensão
60 mil reais de multa, e se no julgamento da próxima quinta-feira ele for absolvido e pegar uma multa. Uma multa essa que, convenhamos, 100 mil reais para o Bruno Henrique e ou para o Flamengo é algo irrisório. Ter um jogador como o Bruno Henrique, importantíssimo para essa reta decisiva do Campeonato Brasileiro, pagando apenas uma multa, isso daí vai sair na urina, a verdade é essa. Agora, o que eu percebo bastante é um trabalho realmente exemplar do Departamento Jurídico do Flamengo, porque inicialmente o caso era julgado no STJD por uma participação em manipulação de resultados, correto? E agora, o Departamento Jurídico do Flamengo, através do Dr. Michel Acef Filho e também do advogado Alexandre Vitorino, estão conseguindo transformar esse enredo dentro do tribunal como algo que não atrapalhou o Flamengo em nenhum momento. Cartão aplicado ao Bruno Henrique no jogo contra o Santos, que é o que está sendo julgado, e que também o atleta não participou em nenhum momento de uma manipulação de resultados que pudesse atrapalhar o Flamengo na esfera esportiva. Então, assim, eu acho que isso muda um pouco do critério de análise dos auditores para essa avaliação final de condenação ou absolvição do Bruno Henrique. Nesse momento, não vejo a possibilidade, inclusive, do Bruno Henrique pegar um gancho superior a 12 partidas, e creio eu que os auditores estão aguardando a opinião pública durante essas horas que antecedem esse julgamento na próxima quinta-feira para tomar uma decisão. Porque, como eu disse aqui no início, para mim o STJD ele trabalha muito na base da politicagem da pressão. E às vezes se torna um verdadeiro teatro, um verdadeiro circo. Como, por exemplo, ontem, o auditor elogiando a presença do Bruno Henrique lá no STJD. Então, até isso, que parece ser uma coisa simples e bem pequena, acaba contando também na hora de uma definição de um voto de um auditor. E como foi muito apertada a decisão de 4-3 na primeira comissão disciplinar, eu acredito que dessa vez pode ser que haja até um equilíbrio nesses votos dos auditores, mas com o Bruno Henrique com uma chance boa, considerável, de ser absolvido. E se for para pegar uma pena de multa envolvendo valores, qualquer valor nesse momento é irrisório para ter um jogador tão importante como ele nessa reta final do Campeonato Brasileiro, e que, com ele em campo, o Flamengo já conseguiu somar pontos. Se aí é uma questão de incoerência ou não do STJD, eu concordo contigo, Júlio. Eu acho que demora muito para se julgar um caso de qualquer atleta, ainda mais se tratando, né, de uma competição como a Série A do Campeonato Brasileiro.